Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa vindo do coração de Deus para juntos estudarmos a sua palavra, para vermos aquilo que Jesus nos ensina, que a palavra de Deus nos traz. E fizemos uma série de programas dentro do Novo Testamento sobre a mutualidade, sobre aquilo que o Senhor nos fala para fazermos uns aos outros, aquilo que nós devemos ter no nosso relacionamento para vivermos bem e felizes. E sabe sobre o que vamos conversar hoje? Sobre a saudação, o cumprimento, isto mesmo, saudando uns aos outros. Como é que a Escritura nos fala para nos saudarmos uns aos outros? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir o que o Espírito Santo quer lhe falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que algo que é muito cultural, algo que é muito específico, é exatamente o cumprimento. Aqui no Brasil, eu mesmo tenho muita dificuldade, porque aqui em Belo Horizonte a gente se cumprimenta dando um abraço, um beijo do lado no rosto das mulheres, um com o outro. Nós podemos nos abraçar, cumprimentamos os irmãos e abraçamos. É o nosso modo de cumprimentar aqui em Belo Horizonte. A gente chega, eu até não sei falar exatamente os lugares do Brasil, mas em alguns lugares são 2 beijos, de um lado, do outro. Alguns lugares são 3 beijos, um de um lado, do outro e volta. Um abraço, cada lugar tem o seu jeitinho de saudar. E às vezes a gente, quando vai abraçar e não está acostumada com 1, 2 beijos, então tromba, esbarra o nariz e a gente fica sem graça e ri, porque cada lugar tem o seu jeitinho. Nós vemos que em algumas nações os homens se beijam, dão um beijo de um lado no rosto, lá em Israel, por exemplo. Em alguns lugares, cumprimento com as mãos, as gangues, os times, cada um tem o seu jeito próprio. Naquele cumprimento está sendo passado algo. Somos um. Somos um. Nós temos o nosso jeito de nos aproximar, de nos cumprimentar e de entrar no relacionamento. E em Cristo nós vamos ver também que a palavra de Deus orienta sobre a saudação. Quando as cartas são escritas, Paulo escreveu 9 cartas. Nós vemos as cartas gerais, cartas dos outros apóstolos, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, mesmo a carta que não foi assinada, a carta aos Hebreus. Nós vamos ver que há aquela saudação inicial. E nessa saudação inicial, muitas vezes estão estas 2 palavras, graça e paz, ou paz e graça. Alguns crentes se saúdam a paz de Cristo, a paz do Senhor, graça e paz. São saudações, palavras de saudações. Na saudação, nós vemos ali que há uma ministração sobre aquela pessoa com quem estamos entrando num relacionamento, começando um relacionamento ou abrindo uma conversa, seja por carta, seja por telefone, a gente abre com uma saudação. Nós vemos aqui na Bíblia, quando anjos apareciam aos homens, e nós sabemos que anjo não é da terra. Anjo bem maior, muito bonitos, ou alguns veem anjos com asas, outros sem asas, seres celestiais, seres descritos de maneira tão diferente dos seres humanos, como, por exemplo, os 4 seres viventes, com 4 rostos,
com 6 asas, com os pés semelhantes ao de bezerro, com aquelas rodas cheias de olhos por dentro e por fora, nos 4 rostos, um de homem, um de águia voando, um de boi, um de cordeiro. Nós vamos ver aqui, de leão, aliás, leão, boi, homem e águia. Nós vamos ver aqui que é algo tão assombroso, tão diferente, mas quando esses seres vinham com uma mensagem para os homens, para os profetas, para homens de Deus, diziam logo: não temais, não temam, não temam, não tenha medo. Não temais. É a notícia que vem dos céus para nós. Não temais. Olha, os anjos disseram aos pastores ali que estavam no campo cuidando dos seus rebanhos: não temais, eis que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Não tenham medo. Esta é a notícia. E é uma notícia tão grande, é uma notícia tão maravilhosa que nós temos de cantá-la, nós temos de proclamá-la. E apareceram aquelas miríades celestiais, milhares de milhares de milhares de anjos cantando, saudando a Jesus, o Rei dos Reis, o Rei recém-nascido, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os anjos vieram trazer uma notícia e saudaram: paz, paz. Jesus disse aos seus discípulos que onde eles fossem, Ele os enviou em número de 70. Enviou 2 a 2 de casa em casa nas aldeias e vilas de Israel para levarem uma mensagem. Qual era essa mensagem? A mensagem de que o reino de Deus havia chegado. A mensagem de que o rei ali estava e o rei havia chegado e com o seu reino maravilhoso. Então a mensagem era essa: o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, porque é chegado a vós outros o reino de Deus. E o Senhor disse: olha, vocês não precisam levar dinheiro, não precisam levar merenda, comida, dinheiro para o ônibus, para o hotel, para a comida, para o lanche, para o almoço, nada. Onde vocês forem, vai ter alguém que vai receber vocês. E na casa que vocês entrarem, vocês vão saudar dizendo: paz. Paz seja nesta casa. Se a casa, se os moradores ali forem homens e mulheres de Deus, eles vão receber a paz. Eles serão cheios dessa paz. Eles serão abençoados pela presença de Deus. Se eles não receberem vocês, essa paz volta para vocês. Continuem. E eles foram bem recebidos. Paz. Paz seja nesta casa. Uma saudação, uma palavra de saudação ao entrar na casa. Que gostoso quando irmãos têm este costume de entrar e dizer: paz seja nesta casa, paz seja neste lugar, paz seja neste país onde eu estou entrando, paz seja aqui dentro deste avião, seja aqui neste aeroporto, seja aqui onde eu estou, paz, reine a paz. É uma palavra de saudação, que é uma ministração, que é uma profecia, que é uma invocação. Paz. E como foi que o Senhor falou que nós devíamos nos saudar uns aos outros? Bem, nas cartas do apóstolo Paulo, nas cartas bíblicas, nós vamos encontrar esta recomendação de como devemos nos saudar uns aos outros, como cristãos, como povo de Deus. Em Romanos 16, versículo 16, está escrito: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo. Ósculo é beijo, um beijo santo. Nós sabemos que o beijo na Bíblia, ele está ligado à aliança. Aliança. Quando Jacó foi abençoado por seu pai Isaque,
E foi de uma maneira assim que não deveria, né? O Jacó roubou a bênção do seu irmão Esaú, mas Isaque, para abençoar o seu filho, disse: chega aqui, meu filho, para que eu possa te dar um beijo, para que eu possa te sentir, aspirar o seu cheiro, para que eu possa te abençoar. E Jacó se chega a seu pai, recebe aquele beijo, um beijo de aliança, um beijo de confirmação, um beijo de bênção sobre a vida do seu filho. Isaque abençoa seu filho Jacó e sela esta bênção com um beijo. Nós vamos encontrar quando Esaú e Jacó estão brigando. Esaú quer matar seu irmão Jacó, porque Jacó roubou a sua bênção. Ele diz: vem aí os dias do luto do meu pai, eu vou matar meu irmão, vou acabar com ele roubou a minha bênção. Jacó tem de fugir e ele fica 20 anos longe. Nesses 20 anos, sua mãe morre. Nesses 20 anos, são 20 anos de velhice de Isaque. Se ele já era ceguinho 20 anos atrás, imagina como ele está agora, 20 anos depois. Bem mais velho, bem mais fraco, bem mais limitado. E Jacó vem voltando para encontrar seu pai. Jacó vem com sua família, ele vem com as suas esposas, seus filhos, seus 11 filhos, o 12º nasce ali na Terra Prometida, Benjamim nasce ali em Belém, na entrada da cidade. E Jacó pensa no seu irmão, manda presentes para ele, tenta aplacar aquela cobrança no coração de Esaú. Ele tenta dizer ao seu irmão: meu irmão, vamos caminhar juntos, me perdoa o meu passado. Jacó foi agora transformado em um novo homem por um encontro que ele teve com o Senhor. E o nome dele foi mudado para Israel. E a Bíblia diz que quando os dois se encontram, Jacó viu Esaú se aproximando e 7 vezes Jacó se prostra com o rosto em terra, saudando seu irmão, dizendo, em outras palavras: Esaú, eu não sou o mesmo. Esaú, me perdoe. Esaú, eu quero andar com você como bons amigos, como irmão. E quando Esaú se aproxima, ele diz a palavra que os dois se abraçam e se beijam. E se beijam. Aquele beijo de irmãos é um beijo de um selo de perdão. Um pedido de perdão e uma liberação de perdão. Selado com ósculo, com um beijo, com um beijo. Então, nós vemos ali os 2 irmãos juntos. Jesus conta uma parábola, a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas, no capítulo 15. Jesus conta que aquele filho sai de casa e seu pai ainda vive, ele diz: pai, me dá a parte da herança. O que vai sair para mim aí de tudo que você tem? Passa para mim. E não quero ficar mais em casa, eu quero ir embora. Eu quero sair daqui, quero sair longe da sua casa, longe de você. E o pai, com o coração ferido, dá para o filho a herança. Não era uma herança legal, porque o pai ainda vivia, o pai ainda estava vivo, o pai não tinha morrido, mas o filho pega aquele dinheiro e leva, e gasta tudo no pecado, gasta tudo jogando fora o que seu pai trabalhou para ajuntar, para ter, ele gasta tudo. E aí, lá onde ele está, em outro país distante, um lugar onde não conheciam seu pai, ali ele começa a ter fome, necessidade. E ele vai trabalhar cuidando de porcos. E quando ele está cuidando dos porcos, ele tenta comer da comida dos porcos. Mas nem os porcos lhe davam nada. E ele se lembra da casa do pai. E ele diz: quantos trabalhadores na casa do meu pai, tem pão com fartura, o cheirinho do
pão lá da cozinha da minha casa. Que gostosa era a minha família, a minha casa. Eu estava ali num paraíso e eu não sabia. Eu vou voltar. Eu vou voltar para casa. Eu vou pedir ao meu pai perdão. Eu vou dizer que eu me arrependo, que eu pequei contra os céus e diante dele. Eu vou dizer para ele que eu não sou digno de ser filho. Mas eu vou pedir para ele para eu ser um dos empregados. Sendo um empregado do meu pai, eu estarei bem. Os empregados dele tinham uma boa cama, tinham um bom quarto, tinham uma boa comida. Eu vou voltar. E ele volta. Volta maltrapilho, sujo, mal cheiroso, os cabelos longos em desalinho. Volta marcado, queimado pelo sol. Volta faminto, volta sedento, mas volta. E a Bíblia diz, Jesus conta na sua parábola, que vinha o filho ainda longe e o pai correu ao encontro dele. Nessa corrida do pai, era ele saudando seu filho, era ele demonstrando a sua alegria. Meu filho, você voltou. E eles se abraçam e o pai beija. Se beijam, pai e o filho. Um selo de perdão, um selo de aceitação. O beijo, então, aqui na Bíblia, ele está muito ligado à aliança, ele está muito ligado à aceitação, ele está muito ligado a esse cumprimento, mas ligado bem a corações unidos, corações em aliança. Olha que está ainda em outra carta, em 1 Coríntios 16, 20, Paulo também fecha sua carta dizendo: todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Aqui os cristãos se saudavam se beijando. Um beijo, não sei se era um só de um lado, ou 2 beijos, ou 3 beijos, como aqui no Brasil a gente não sabe esse cumprimento, mas saudai-vos uns aos outros. Este uns aos outros não é apenas o pai beijando o filho, mas também o filho beijando seu pai. Irmãos uns aos outros. Em Gálatas, aliás, 2 Coríntios 13, verso 12, também diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Então, essa saudação tão linda, com um beijo, selada com um beijo, saudando uns aos outros, significando que nós estamos em aliança uns com os outros, nós servimos o mesmo Deus, o mesmo Pai. Paulo fala sobre a unidade, ele diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só. Somos um só rebanho, um só pastor. Como é importante esse amor, como é importante esse reconhecimento. Quem é maduro na fé sabe relevar as faltas uns dos outros, sabe perdoar, sabe compreender os mais novos, os mais infantis na fé. Quando a pessoa é muito infantil, ela tem o dedo muito em riste, acusador, e fica apontando os erros e defeitos. Não vou andar com você porque você usa batom, você usa calça comprida, você faz isso, você faz aquilo, você vai à praia, você não... Não é assim. Isso demonstra infantilidade espiritual. Mas quem sabe compreender pode amar. E nós devemos nos saudar uns aos outros. Graças a Deus que a gente tem visto a igreja caminhando no romper do Espírito Santo, se compreendendo. Houve um tempo em que um irmão de uma denominação ia na outra igreja, podia pregar naquela igreja, mas na hora da ceia não podia participar, porque ele não era da mesma denominação. Mas graças a Deus, o Senhor já mudou isto, já trouxe essa compreensão de que devemos nos amar uns aos outros, valorizar uns aos outros e nos saudar com ósculo, reconhecendo uma aliança que nós temos com o mesmo Deus, com o mesmo Pai, com o mesmo Senhor, juntos, juntos. Quando há esse entendimento, não há divisão.
Quando há esse entendimento, não há briga, dissensão, facção dentro da igreja. Não, porque nós temos o entendimento de aliança. Aliança. Saudai-vos uns aos outros não é apenas uma saudação, um cumprimento, mas traz dentro de si uma aliança exposta. Em Gálatas 5,15 nós lemos: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha só, Paulo está dizendo aqui, olha, cuidado, se vocês estão se mordendo uns aos outros. O que isso significa? Pessoas que estão se acusando, pessoas que estão se degladiando, pessoas que estão brigando dentro da igreja. Paulo disse, vós vos mordeis e devorais, cuidado para que não sejais mutuamente destruídos. Houve uma época na história de Israel quando os dois exércitos de judeus, do povo de Deus, o exército do povo do norte, que era o reino de Israel, capital Samaria depois, e o reino do sul, que estava ali com a tribo de Judá e de Benjamim. Houve um tempo quando Davi assumiu o trono em Hebrom, mas ainda reinava o descendente de Saul, Isbosete. E aí os homens de Abner, comandante das tropas de Isbosete, filho de Saul, foram lutar contra o exército de Joabe, comandante de Davi. Separaram então alguns jovens que eram exímios atiradores de funda, que eram os melhores lutadores, e puseram para brigar aqueles jovens, 2 a 2, duelos. Sabe o que aconteceu? Todos foram mortos. Eles eram tão bons, tão bons, tão bons, que ali um enfiou a espada no outro e caíram todos eles. É isso que Paulo está dizendo. Olha, se você acha que é tão bom, tão bom, tão bom na sua teologia ou na defesa da sua fé, lembre-se, não devemos nos morder para não devorar uns aos outros e sermos destruídos. Parece que Paulo está usando um tom sarcástico, mas é importante entendermos isto. Quando você fala mal de um irmão, quando você fala mal de uma igreja, quando você fala mal de um pastor, você está falando mal de si mesmo. Está falando mal do Senhor que edifica a sua igreja. O pecado de cada pessoa, ela é responsável diante de Deus, mas nós devemos amar. Nós devemos estar em aliança uns com os outros. E, finalmente, em Gálatas 5:26, Paulo diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Cuidado para não haver o quê? Orgulho, vaidade. O vaidoso, o orgulhoso, ele se vê acima de todo mundo, ele vê todo mundo lá embaixo e ele começa a ver apenas os defeitos das pessoas. Cuidado se você está vendo apenas os defeitos. Há pessoas que às vezes saem da igreja dizendo: aquela igreja tem isso, tem isso, tem isso, o pastor fez isso, fez isso, fez isso, o diácono é assim, assim, assado, a irmã líder é assim, assim, assim. Só vem os defeitos, não vem as virtudes, não vem as coisas boas que as pessoas estão fazendo, não vem as boas qualidades. A palavra diz que não nos deixemos possuir de vanglória, achar que somos os tais, a minha igreja é a melhor que existe, o meu pastor é o melhor, é o que prega melhor, e começar a falar mal uns dos outros. Mas esta expressão, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, tem esta conotação de aliança. Estamos em aliança com Cristo, em aliança com os nossos irmãos, com a igreja que Ele comprou com o seu sacrifício ali na cruz. Valorize seu irmão,
fale bem da sua igreja, do seu pastor, da igreja que o Senhor comprou com seu precioso sangue. Coisas erradas existem, porque somos humanos, mas vamos ver o lado bom de tudo. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão pelos meus pecados e eu me entrego a Ti nesta hora para que o Senhor venha me lavar, me limpar, me purificar, me santificar. Eu preciso de Ti, Senhor. Perdoa-me, ensina-me, ajuda-me a andar em Tua presença, a alegrar o Teu coração com as minhas atitudes, com o que eu sou e com o que eu tenho. Ajuda-me, dá-me o Teu Espírito. Lava-me, Senhor, pois eu quero viver na Tua presença, amando meus irmãos, amando o Senhor acima de todas as coisas e cumprindo a Tua vontade. Eis-me aqui. Senhor, oramos pelas pessoas que nos assistem, que estão vivendo momentos difíceis de dor, de luto, de enfermidade, de opressão. Envia agora a Tua palavra e liberta os oprimidos. Caiam por terra todos os Teus inimigos em cada lar e a Tua bênção venha sobre cada coração. Traz a Tua salvação para aqueles que Te buscam, traz a Tua cura para os que estão enfermos e abençoe a cada um com a Tua paz, com o Teu suprimento, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.